Estamos recebendo a nossa amiga Beth, que hoje vai fazer a reflexão para a gente. Beth, qual o tema da reflexão de hoje, por favor? Corpo e Alma, que está no livro Coragem, de Emmanuel, no capítulo 43. Muito obrigado. Obrigado por ter aceito o convite para fazer a reflexão, minha amiga. Muito obrigado para vocês que estão acompanhando o nosso canal. Obrigado. E, por gentileza, minha amiga, é com você. Muito obrigada, alegria estar aqui. Peço a Deus e a Jesus que nos amparem neste momento, nos inspirem para que possamos internalizar esses ensinamentos maravilhosos da espiritualidade superior que está sempre nos assistindo. Então, esse livro, Coragem, de Emmanuel, traz nesse capítulo 43 esse tema, corpo e alma, né? E o Emmanuel nos diz: atentos ao imperativo da elevação espiritual, convém destacar tanto as necessidades do corpo quanto as da alma. Aí ele fala assim: a gente vai no dentista para cuidar dos dentes, mas precisamos também cuidar da palavra. Nós vamos no oculista, no otorrino, mas precisamos ter olhos para o bem, ouvidos para o bem. Nós vamos no ortopedista, mas precisamos orientar os nossos pés na direção do bem. Ele diz que nós vamos no cardiologista, mas precisamos sublimar os nossos sentimentos. Nós vamos na costureira, no alfaiate, mas precisamos ser gentis no trato com os outros, elegantes, né, nesse relacionamento. E Emmanuel diz: compreendamos que liquidar as manifestações de cólera ou rudeza, crueldade ou impertinência, quer dizer, eliminar, né, essas mazelas em nós, será sempre trabalho de controle e educação. E a gente pode ir lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 11, em que o Espírito Georges nos explica que há três tipos de pessoas: os ascetas, os materialistas e os indiferentes. Os ascetas, eles acham que para chegar à perfeição espiritual, precisam macerar o corpo, né? Sabe aquele chicotinho, né, de autopenitência, precisam fazer voto de pobreza. Mas o Jorge fala, a alma é prisioneira desse corpo. Nós precisamos cuidar bem desse corpo. Diz ele, para que esta prisioneira, a nossa alma, possa viver, movimentar-se e até mesmo conceber a ilusão da liberdade, ou seja, ter uma certa percepção de que temos um certo grau de liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Então, esses são os ascetas, que maceram o corpo. Aí tem os materialistas. Eles querem diminuir a alma, eles são os hedonistas, ou seja, buscam o prazer de forma excessiva, o prazer do corpo, né? Então, o sexo irresponsável, o luxo exagerado, os vícios. Então, tem os ascetas, os materialistas e os indiferentes. Os indiferentes, diz o Georges, eles são sem convicção, nem paixão, amam com tibieza, ou seja, com frieza, né? E gozam com parcimônia, quer dizer, não aproveitam as alegrias da vida. Eles gozam muito pouco dos prazeres da existência, não aproveitam a vida. Vão levando a vida, são mornos, sem entusiasmo. Aí a gente lembra de um poema de Carlos Drummond de Andrade, grande poeta brasileiro, chamado Quase. Escreve Carlos Drummond de Andrade: quem quase amou, não amou. Basta pensar nas oportunidades que escaparam pelos dedos, nas chances que se perderam por medo.
nas ideias que nunca sairão do papel. É uma vida morna, distância e frieza dos sorrisos, diz ele, frouxidão dos abraços, indiferença dos bom dia, quase sussurrados, né? A gente encontra alguém no elevador, bom dia. Falta entusiasmo, falta alegria de viver. Então, fala o Carlos Drummond de Andrade, sobra covardia e falta coragem até para ser feliz. De nada adianta economizar alma. Embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já morreu. Lindo esse poema, né? Muito reflexivo. E o Jorges, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fala: onde a sabedoria, onde a ciência de viver? E ele diz: amar a nossa alma, desenvolver o alto amor e cuidar do nosso corpo, um instrumento para a nossa evolução. Corpo e alma interagem, precisamos cuidar de ambos. Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, viveu lá na Grécia no século IV a.C., ele já dizia: saúde é sinônimo de harmonia conosco mesmo e harmonia com o ambiente. Então, o ambiente aí envolve também os nossos semelhantes. E se temos uma desarmonia, seja conosco, seja com o próximo, seja com o planeta, nós vamos adoecer. E o que nos leva à desarmonia interior? As preocupações excessivas, que muitas vezes não são enfrentadas, a gente vai protelando, né? Vai procrastinando. Ou então, às vezes, nem reconhecemos essas preocupações, é uma fuga, porque está lá no nosso inconsciente. Ou também o que nos desarmoniza é um estresse constante, é o medo, é a culpa, e também as paixões da alma, o orgulho, o egoísmo, o ódio, que são doenças psíquicas e refletem no corpo físico, adoecem também o corpo físico. A psicossomática já nos ensina que o ressentimento pode se transformar em câncer. Aí a pessoa retira o câncer, né, de algum local lá, mas ela continua rancorosa, magoada, ressentida. O câncer volta em outra parte do corpo. A psicossomática também fala que a crítica excessiva pode se transformar em artrite, é uma rigidez. Então, cura é sinônimo de autocura. Para que nós obtenhamos essa cura, essa autocura, nós precisamos perdoar os outros, e aí nós estamos nos libertando daquele passado de mágoas. E também precisamos perdoar a nós mesmos, porque aí nós estaremos nos libertando de culpas. Por exemplo, outra coisa que a psicossomática nos esclarece, o nó no estômago. Diz, né, essa medicina da alma. No caso do nó no estômago, que ideias não estamos digerindo? Estamos tendo medo de novas experiências? Sabe, antigamente, aqui, só quem tem mais idade é que vai lembrar. Quando a gente pegava um avião, tinha o saquinho do vômito. Porque nós tínhamos tanto medo de pegar um avião, achávamos que íamos despencar lá do alto. Muita gente vomitava no avião. Mas agora ficou comum viajar de avião, o preço ficou mais acessível, e a gente pode parcelar as passagens. E aí, esse medo de andar de avião diminuiu sobremaneira. Então, já não se fala mais que as pessoas vomitam no avião. E a asma pela psicossomática é a pessoa que ela é super protegida. As pessoas a amam de uma forma sufocante. Então, o asmático tem a sensação de que não tem o direito de respirar. As crianças asmáticas, diz a psicossomática, elas têm uma percepção super desenvolvida. Elas são muito sensíveis.
e se culpam por aquilo que está errado no ambiente. Mas isso é uma realidade psíquica. O que é a realidade psíquica na psicologia? Cada um acredita em algo que nem sempre condiz com a realidade. Então, as crianças muito sensíveis acham, olha, as coisas deram errado na minha casa, meus pais se separaram, é culpa minha. Isso fica na cabecinha delas. Então, elas acabam se sentindo assim, sem esse direito de respirar. Então, para recuperar e conquistar a saúde, primeiro pensar bem e corretamente. Tem um neurocientista, a gente pode encontrar muitas lives dele na internet, muitos livros que ele escreveu. Deepak Chopra, mora lá nos Estados Unidos, ele é indiano. Olha que coisa fantástica que ele escreveu. Somos os únicos a mudar a nossa biologia pelo que pensamos e sentimos. Nossas células estão constantemente bisbilhotando nossos pensamentos e sendo modificadas por eles. E tem aquela experiência do fotógrafo japonês, o Masaru Emoto, ele também escreveu um livro chamado A Mensagem da Água. Então, ele pegou a água e deixou exposta a diferentes palavras, diferentes músicas. E aí ele congelou essa água e foi olhar no microscópio. E a água que recebeu boas vibrações, palavras amorosas, elas formaram cristais lindos, diferentes uns dos outros, conforme a palavra que recebiam, de gratidão, de amor, de carinho, música que enleva. E a água que recebeu vibração de ódio nem formou cristais, ficou uma coisa assim escura, sabe? Uma amorfa. E outra experiência que ele fez também foi com arroz. Ele pegou 2 vidros, e pôs arroz nos 2 vidros, deixou 30 dias. Num dos vidros, todo dia, ele mandava palavras de carinho. E aqui houve uma fermentação natural do arroz. No outro vidro, ele mandava palavras de ódio. E imaginem só, o arroz apodreceu. Então, a gente percebe aí, né, está comprovado que os pensamentos negativos alteram a nossa fisiologia, o funcionamento dos nossos órgãos. E, alterando a fisiologia, altera-se também a anatomia, né? As células, os órgãos, o formato deles. E aí surgem as doenças. Então, a doença surge de dentro para fora. A cura, portanto, deve acontecer também de dentro para fora, é a autocura. Por isso que o Espírito Jorge, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fala: precisamos cuidar do corpo e da alma. Cuidar do corpo, manter uma boa higiene, uma alimentação saudável, exercícios físicos moderados, um sono adequado, e cuidar do espírito, procurar ter bons pensamentos, emoções equilibradas, procurar ter harmonia conosco e com o próximo. Mas e se a gente se cuida, se cuida, se cuida e não sara? Às vezes acontece isso, né? Porque nesta encarnação nós não saramos. As causas das doenças podem estar em encarnações anteriores. E aí a gente vem com predisposições, com deficiências. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, na psicografia de Chico Xavier, diz, né, que Jesus estava explicando aos discípulos que esse nosso corpo físico é igual a uma veste. A veste vai ficar velha, rota, e nós a substituímos. E o espírito também muda de veste, que é esse corpo de reencarnação em reencarnação. Aí o André, o discípulo André, pergunta a Jesus: mas, mestre, por que as vestes são tão diferentes? Tem pessoas belas, jovens, tem outros que são aleijados, paralíticos. E aí Jesus responde: seria justo conceder-se uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Como é que a gente estraga a nossa veste, o nosso corpo físico? Com abusos, com os vícios, com suicídio. Tudo isso lesa o nosso perispírito, esse corpo energético.
E aí, na próxima encarnação, o corpo, que é formatado por esse perispírito, vem doente. Por isso que cada encarnação é uma estação de cura. O nosso corpo é tipo, nosso corpo físico, um dreno que absorve o desequilíbrio do nosso perispírito. Então, existem essas causas de vidas passadas, mas também tem as causas atuais, que são decorrentes, por exemplo, das doenças da alma, pensamentos ruins, hábitos desequilibrados, quando nós nos afastamos das leis de Deus. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, psicografado pelo Chico Xavier, no capítulo 28, ele diz que as doenças da alma são orgulho e egoísmo, pai, né, de todos os vícios. E quando falta humildade, o que acontece? Um enquistamento dos sentimentos, fica enquistado, os sentimentos não fluem. E aí esse quisto se transforma em orgulho, egoísmo, cobiça, vaidade. Tudo isso por conta de um culto doentio e exagerado do eu. É uma egolatria, por conta do orgulho, do egoísmo. Ah, eu sou melhor. Tudo para mim. Ou então é a posse exclusiva, é o ciúme, né? Ou então eu fico despeitada porque o outro tem, eu não tenho, como isso? Ou fico frustrada porque eu tenho necessidade de controlar pessoas, circunstâncias. Isso tudo causa tensão psíquica, que leva a distúrbios físicos, distúrbios emocionais. Tudo isso por quê? Porque falta humildade. O Haroldo Dias Dutra, grande orador espírita, numa das lives ele disse que o diagnóstico espírita está 5 séculos à frente da medicina convencional. E, por exemplo, na psicossomática, que é um diagnóstico espiritualista, leva-se em conta as causas biopsicossociais, as causas do corpo físico, as causas psicológicas e as causas sociais, os problemas de relacionamento interpessoais. Mas o diagnóstico espírita coloca uma dimensão a mais, que é o espírito. Então, é bio, psico, sócio e espiritual. E a humildade faz parte, né, do nosso espírito, a humildade, o orgulho, o egoísmo. Hoje, diz o Haroldo, a humildade tem um interesse só para a filosofia e para a ética, mas no futuro a humildade também terá interesse médico, porque haverá uma visão ampliada da causa do problema. E por isso mesmo, por conta dessa visão ampliada da causa do problema, surgirão novas terapias com tratamentos integrais. E o terapeuta, quem é? Jesus. Aí o Haroldo fala, né? Demoramos 1857 anos, que foi quando surgiu o Livro dos Espíritos, para começar a entender Jesus. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, os Espíritos nos esclarecem. Jesus é o modelo mais perfeito que já pisou na Terra, é o guia mais perfeito. O modelo está aí para ser imitado. Imitemos Jesus. Guia, a gente segue. Sigamos Jesus. E lá do Evangelho, há uma descrição de 26 curas realizadas por Jesus. Então, dava a impressão, para quem lê assim superficialmente, que Jesus só curava corpos e expulsava obsessores. Mas não. Jesus penetrava nas causas profundas da doença, que estão na alma, quando ele dizia: vai e não peques mais. Então, agradeço a atenção, queridos amigos, peço a Deus, a Jesus, que nos ajude a curar a nossa alma, que possamos entender esses sublimes ensinamentos do nosso grande amigo, o nosso Mestre Jesus. Abençoa-nos a todos, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Muito boa noite, queridos amigos.